Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa série especial de estudos bíblicos para corredores. Hoje, com o tema número 13, nosso último tema dessa série. O grande dia da corrida, batismo. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Um dos momentos mais importantes na vida do corredor é o grande dia da corrida. Parece sempre a mesma coisa, aquele nervosismo, friozinho da barriga, ansiedade e cabeça a mil, imaginando se tudo vai dar certo, se todo o treinamento foi suficiente, entre outros pensamentos que passam pela cabeça. Algumas pessoas não conseguem nem dormir um dia antes da prova, de tanta ansiedade. Você conhece alguém assim? E na hora da corrida, então, como se deve proceder para ocorrer tudo bem com você ou com seus colegas? Infelizmente, algumas pessoas, por inexperiência, acabam atrapalhando a corrida dos colegas. Por esse motivo, iremos abordar algumas dicas de como proceder no dia da prova. Fique esperto na largada. Cuidado na largada. Há provas em que o número de participantes é tão grande que não há muito espaço para todos os atletas se acomodarem de forma confortável. Portanto, não deixe a empolgação falar mais alto. Tente não sair correndo como se estivesse disputando os 100 metros rasos. Lembre-se, você não é Usain Bolt. Tente não atropelar ninguém. Se você é rápido e quer sair arrepiando no começo da prova, ok. Largue nos pelotões da frente ou mantenha-se à esquerda. Vá para o seu lugar e respeite as baias de ritmo. Esse item tem tudo a ver com o anterior. Em provas grandes, com muitos participantes, os organizadores normalmente dividem os grupos por tempo, ou chamado pace. Por exemplo, quem corre 1 km em 4 minutos e 30 segundos, 5 minutos, 5 e 30, 6 minutos e assim por diante. A ideia é, comece mais à frente quem é mais veloz. Simples assim. Isso garante mais segurança e tranquilidade a todos os participantes. Portanto, amigão, se o seu pace é 7 minutos, vá lá para trás e curta a prova. Não queira correr no pace do outro. Não atrapalhe quem quer fazer tempo e treinou para isso. Não jogue copinhos de água sem olhar. Nas provas de rua, há diversos pontos de hidratação, conforme a distância. São baias em que os organizadores distribuem água, geralmente em copinhos plásticos, aos corredores. Pois bem, procure não reduzir a velocidade ao pegar sua água. Você pode atrapalhar quem vem atrás. Não empurre ou corte o corredor que está à frente. Depois de beber sua água, evite jogar o copinho no meio da pista, pois isso pode causar um acidente. Procure um lixo ou, se não houver opção, jogue o copinho usado no meio-fio. De olho na cusparada. É nojento, eu sei, mas preciso tocar no assunto. Muitos corredores têm a mania de cuspir a cada 100 metros de corrida. Ok, pode ser até justificável no ponto de vista fisiológico, mas não é educado. Portanto, evite cuspir nas corridas. Se não houver alternativa, tente ir para a beirada da pista e certifique-se de que ninguém irá ser acertado. Se estiver gripado, leve um lenço ou fique em casa. A regra é clara. Corredores lentos devem ficar à direita. Vamos seguir o Código Brasileiro de Trânsito. Está no artigo 29, inciso 4º, as faixas da direita são destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos. Não deveria ser um mistério para os corredores. Não insista, os mais lentos correm à direita. E não esqueça, se quer ultrapassar, utilize somente o lado esquerdo. Fazendo assim, todos terão uma corrida sem sustos ou estresse. Não corra em grupo, bloqueando a passagem. Essa é a prática que mais me irrita.
os chamados paredões. Isso acontece quando há um grupo de corredores que impede a passagem dos atletas que vêm atrás. Nada contra quem gosta de correr junto com a galera, mas fique esperto e não atrapalhe a diversão dos outros, dê passagem. Olhe o pare, tem gente atrás. Cansou? Tênis desamarrou? Ok, mas não pare de repente. Se precisar dar uma parada ou caminhar um pouco para recuperar o fôlego, beleza, mas procure ir para a direita e sinalize a mudança brusca de velocidade. Lembre-se, ainda não somos equipados com pisca-alerta. O vício das selfies ataca nas corridas de rua. É isso mesmo, pessoal. Até nas corridas de rua, as pessoas deixando de viver o momento para tirar selfies. Ao parar ou caminhar lentamente para registrar o momento, a pessoa atrapalha quem está focado na prova. Então, o bom senso deve prevalecer. Vale o cuidado do item anterior. Quer tirar uma foto? Ok, mas vá para um lugar em que não atrapalhe ninguém. Não produza sons irritantes durante a corrida. Há pessoas que parecem uma sinfonia fora do tom quando correm. Alguns gritam, muitos gemem, outros simplesmente preferem correr com as chaves de casa no bolso. Utilizar alto-falantes, apitos ou som do celular para ouvir um som durante a prova pode atrapalhar o desempenho de quem está tentando baixar seu tempo. Enfim, valem as regras básicas de convivência na sociedade. O momento da chegada pode ser uma decepção. Você se matou para completar a prova. Encontrou forças para completar os últimos metros, mas não consegue passar pela linha de chegada porque há diversos corredores que chegaram antes e estão bloqueando a passagem, comemorando suas marcas e esperando os amigos. Decepcionante, não? Então, amigão, ao cruzar a linha de chegada, continue em movimento. Não pare até ter certeza de que não vai atrapalhar ninguém. Vá de encontro a um copo de água e a sua medalha. Comemore bastante, mas longe da chegada. Portanto, cruzando a linha de chegada, a emoção toma conta. Muitas vezes, é impossível segurar as lágrimas ao completar uma prova tão esperada. Depois de acabada a prova, é só pegar a tão sonhada medalha e comemorar. Também na nossa vida espiritual temos um grande dia especial, que marca a vida do cristão, chamado de batismo. O batismo é uma cerimônia importante na vida das pessoas, pois assim como na corrida, ela se prepara para esse grande dia onde ela passa a pertencer à família de Deus e onde acontece uma grande festa no céu, de acordo com Lucas capítulo 15, verso 7. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Como é o batismo de um cristão? No livro de Mateus, capítulo 3, versos 13 ao 16, está escrito: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. No livro de Atos, capítulo 8, versos 38, está escrito: então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. E no livro de Mateus, capítulo 28, versos 18 ao 20, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
O que significa o batismo? Nos livros de Atos, capítulo 22, verso 16, e no livro de Romanos, capítulo 6, versos 3 ao 8, nos dizem o seguinte: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Quem pode receber o batismo e qual a sua importância? No livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, está escrito: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, nos diz: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E no livro de João, capítulo 3, verso 5, nos diz: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. De que forma Jesus foi batizado? A resposta está no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O batismo cristão é a prova final para aquele que deseja pertencer à família de Deus. A Bíblia compara o batismo a um novo nascimento, uma ressurreição espiritual para uma nova vida após morrer para uma antiga vida de pecado e afastamento de Deus. O batismo é realizado nas águas. A palavra grega provém do verbo baptizo, que significa literalmente mergulhar ou imergir. Ao entrar na água completamente, simbolicamente morre para o mundo. Ao sair dela, renasce espiritualmente para uma nova vida. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. O batismo é uma condição fundamental para a salvação. Sem ele, é impossível acessar o reino de Deus. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu uma cerimônia simples em si mesma, mas de significado extremamente profundo, para marcar nossa entrada no reino de Deus. Ele espera de você também que se entregue completamente a Ele, passando pelo batismo. Nesse dia, você será filiado à família de Deus. Nascerá do Espírito Santo, receberá um dom especial e terá seu nome escrito no livro da vida. O apelo de Ananias para Saulo é o mesmo para todos nós hoje. Lá em Atos capítulo 22, verso 16, está escrito: E agora não espere mais. Levanta-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. Meu querido amigo, minha querida amiga, a cerimônia do batismo é um dos pontos mais importantes na vida de um cristão. Ao conhecer a palavra de Deus, ao aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o nosso desejo natural
é de se entregar completamente a Ele e ter uma vida transformada e renovada. Aquele velho homem, aquela velha mulher que vivia em pecado agora não mais existem. Cristo habita em nós. Esse é o desejo para que você possa tomar ao lado de Cristo essa decisão hoje. Ou se ainda não for esse seu desejo, que você possa sentir o interesse, tocado pelo Espírito Santo, de conhecer mais sobre a Palavra de Deus, sobre os seus ensinos, sobre o maravilhoso amor de Cristo Jesus, e em breve aceitar esse batismo que te levará para uma nova vida. Essa é a minha oração, crendo com fé, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.